Cours de portugais, leçon 2. Répétez après moi. Où est? Onde é? Onde é? Où se trouve? Onde fica? Onde fica? Les toilettes. O banheiro. O banheiro. Où sont les toilettes? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Excuse-moi. Com licença. Com licença. Station de métro. Estação de metrô. Estação de metrô. Station de train. Estação de trem. Estação de trem. Où se trouve la station de métro? Onde fica a estação de metrô? Onde fica a estação de metrô? Excuse-moi, où se trouve la station de train? Com licença, onde fica a estação de trem? Com licença, onde fica a estação de trem? De l'autre côté, do outro lado. De l'autre côté, do outro lado. Da rua, de la rue. Da rua. De l'autre côté de la rue, do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Cela se trouve de l'autre côté de la rue. Ici en portugais, on ne dit pas le cela se trouve. On n'a pas besoin, on dit tout de suite les verbes. On fait la conjugação des verbes ficar. Donc on dit fica do outro lado da rua. Fica do outro lado da rua. Devant, na frente de. Na frente de. Le restaurant, o restaurante. O restaurante. La plage, a praia. A praia. Excuse-moi, où est le restaurant? Com licença, onde é o restaurante? Com licença, onde é o restaurante? C'est devant la plage. É na frente da praia. É na frente da praia. Comum. Como? Como? J'arrive. Eu chego. Eu chego. Comment j'arrive? Como eu chego? Como eu chego? À l'aéroport. No aeroporto. No aeroporto. Excuse-moi, comment j'arrive à l'aéroport? Com licença, como eu chego no aeroporto? Com licença, como eu chego no aeroporto?
tout droit. Segue reto. Segue reto. À droite, à direita. À direita. À gauche, à esquerda. À esquerda. À la fin, no fim. No fim. Et puis, e depois. E depois. Tourner, virar. Virar. Tu vas tout droit, você segue reto. Você segue reto. Et puis tourne droit. E depois vira à direita. E depois vira à direita. Tu vas tout droit et puis tourne droit. Você segue reto e depois vira à direita. Você segue reto e depois vira à direita. Tu vas tout droit et puis tourne à gauche. Você segue reto e depois vira à esquerda. Você segue reto e depois vira à esquerda. La boulangerie, a padaria. A padaria. Le bâtiment, o prédio. O prédio. Dedans, dentro de. Dentro de. Excuse-moi, où se trouve la boulangerie? Com licença, onde fica a padaria? Com licença, onde fica a padaria? C'est dans le bâtiment. Fica dentro do prédio. Fica dentro do prédio. À l'extérieur. Fora de. Fora de. Station essence. Posto de gasolina. Posto de gasolina. Les toilettes sont à l'extérieur de la station d'essence. O banheiro fica fora da estação de gasolina. O banheiro fica fora da estação de gasolina. Le supermarché, o supermercado. O supermercado. La banque, o banco. O banco. Derrière, atrás de. Atrás de. Excuse-moi, où est la banque? Com licença, onde é o banco? Com licença, onde é o banco? C'est derrière le supermarché. É atrás do supermercado.
É atrás do supermercado. L'auberge. En fait, au Brésil, l'auberge, c'est un petit hôtel. Donc, c'est pas forcément vieux. C'est juste des petits hôtels. Des fois, ils sont très charmants, des fois non, mais ils sont toujours petits. Donc, on appelle a pousada. A pousada. L'arrêt de bus. A parada de ônibus. A parada de ônibus. Comment j'arrive à l'auberge? Como eu chego na pousada? Como eu chego na pousada? Il faut que tu. Você tem que. Você tem que. Faire demi-tour. Fazer a volta. Fazer a volta. Il faut faire demi-tour. Você tem que fazer a volta. Você tem que fazer a volta. Près de. Perto de. Perto de. C'est près de l'arrêt de bus. Fica perto da parada de ônibus. Fica perto da parada de ônibus. Merci à tous pour notre leçon. Si vous avez bien aimé les audios, il faut juste laisser votre liker et juste liker notre channel. Et on va faire plus de cours un autre jour. Ciao, ciao!